Olá, prezados alunos da turma ADM 33. Estou aqui para gravar essa videoaula, uma situação diferente, né? A gente vai ter que se adaptar, mas tenho certeza que teremos algum proveito aí durante esse período, para que a gente não possa fugir do foco, nem perder o nosso objetivo, tá? Eu estaria lecionando para vocês a disciplina de informática, e eu sei que muitos têm dificuldade de ter acesso a um computador em casa, a maioria só por celular. Então, assim, a gente entende essa dificuldade, a gente vai tentar fazer da forma que a gente puder, tá? Então, eu vou dando algumas explicações e vocês, se possível, se você tem a facilidade de acesso, que você possa exercitar na sua casa. Até porque tempo agora a gente tem até de sobra, né? Tá cansativo ter que ficar em casa, mas é necessário, tá? Então eu vou compartilhar aqui algumas telas aqui no vídeo, tá? Desculpe um pouco a qualidade da imagem do vídeo, porque a minha webcam é um computador um pouco velho, antigo, mas a maneira mais fácil que eu encontrei de poder fazer um conteúdo de melhor qualidade que possa abordar no vídeo o próprio conteúdo, tá? Então eu vou estar compartilhando aqui alguns documentos, tá? Eu vou estar compartilhando a tela. Então, vou mostrar aqui, primeiramente, uma tela do Microsoft Word, tá? Então, essa primeira aula, nós vamos falar sobre normas ABNT, para que a gente possa, lá no final, fazer o nosso TCC dentro das exigências do MEC, tá? Então, deixa eu fixar aqui essa tela aqui. Tá? Então, o Word ele abre aqui para a gente dessa forma. Tá? O que a gente precisa saber primeiro? Então, deixa eu passar lá para uma última página em branco, tá? Para a gente abordar algumas questões. Tá? Regras mais básicas que a gente precisa saber. Tá? A fonte ela tem que estar em Arial. Ok? Então, vou digitar aqui fonte, Arial, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5, texto justificado e margens, tá, de 3 e 2,5 centímetros. Então, eu vou explicar primeiro esses passos aqui, tá? Então, assim que você abre um documento em branco, novo no Word, tá? É necessário que você já venha aqui na página inicial, conforme mostra aqui o ponteiro, Arial 12, tá? Então, fonte Arial, tamanho 12. O texto sempre deve ser justificado, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Só um minuto aqui para poder eu copiar um texto e colocar aí para vocês, tá? Então, digamos o seguinte, ó, vou colar um texto, deu coisa errada. Ctrl C. Vamos ver se vai. Veio. Então, olha só, acabei de colar um texto aqui, tá? Então, notem que o texto ele está todo, ó, ele não está no alinhamento correto, tá? Então, como que eu justifico esse texto? Eu vou justificar exatamente aqui, ó. Vejam o ponteiro do mouse que eu estou mexendo. Eu venho aqui na página inicial. Após essa parte de fonte, eu venho em parágrafo. Aí, ó, alinhar à esquerda, centralizar, alinhar à direita e
justificar. Então, essa ferramentazinha mágica, ela vai organizar o teu texto assim. Ele fica retinho aqui na direita e retinho na esquerda, tá? Então, ainda selecionado o texto, a gente também precisa fazer o espaçamento entre linhas. Então, após a ferramenta justificar, você vai vir aqui, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Você vai clicar nessa setinha e vai colocar 1,5. Olha o que acontece com o texto, ó. Ele deu um espaço maior entre uma linha e outra. Esse é o padrão da ABNT, tá? Então, a gente já falou da fonte Arial, tá? Então, fonte Arial já foi falado. Tamanho 12. Espaçamento entre linhas 1,5. Texto justificado, ok. Mas, professor Fábio, e a fonte, a margem? A margem para ficar 3 e 2,5. Então, eu vou ensinar vocês. Antes mesmo de você começar o seu trabalho acadêmico, você tem que vir aqui, ó. Você vem aqui, inserir, design, layout da página, tá? Não na guia, layout da página. Lá no cantinho já aparece, ó, margens. Eu vou clicar nessa setinha aqui e vou em margens personalizadas. Aqui, ó. Esse último aqui, ó, com reticências. Eu clico, vai abrir uma nova janela. Nessa janela que abriu, eu vou colocar 3 para superior e 3 para a esquerda. O meu já está. Tá? No padrão, ele vem desconfigurado. E inferior, 2,5 e 2,5. Então, é sempre superior, ou seja, a margem de cima, superior, e a margem da esquerda é 3. E a margem de baixo e a margem da direita, 2,5. Você vai colocar definir como padrão, que aí sempre todo documento vai abrir dessa forma. Então, essa é a margem no padrão ABNT. Tá? Então, isso é necessário para que você faça no seu documento. Então, sempre lembre-se de fazer toda essa formatação, tá? Então, finalizamos essa primeira parte de formatação, tá? Eu tinha deixado para vocês um material, né, em PowerPoint e um em PDF, que é um manual. Aquele manual vai ser muito útil para vocês quando vocês chegarem no TCC. Tá? Nós não vamos falar sobre todo aquele manual, tá? Mas eu vou abordar algumas questões daquele manual. Ok? Então, o que é importante aqui naquele manual? Tá? Então, a gente já falou da formatação. Então, peguei sobre a formatação aí e falei. Tá? Então, vamos voltar lá na primeira página. Vamos começar pela capa do nosso trabalho. Tá? Então, a capa de um trabalho acadêmico, da monografia de vocês, do TCC, ela tem que constar. Então, isso aqui está em Arial 12, já está com espaçamento 1,5, só que aqui, ó, a capa está centralizada. Então, eu vou digitar Escola Técnica Objetivo. Notem que está em negrito a instituição. Então, sempre a instituição primeiro em negrito e maiúsculo. Após vem curso técnico em administração, o curso da escola que você está realizando em letra minúscula, com cada primeira letra em maiúsculo. Tá? Após isso, você vai dando Enter até mais ou menos a metade da página e vai colocar o título do seu trabalho. Então, eu coloquei aqui, ó, projeto final de curso. Então, o título sempre em negrito, 2 pontos, se você tiver um subtítulo. Tá? Então, botei projeto final de curso, cursos à distância, ok? Coloquei o subtítulo. Tá? E aí vem essa questão aqui, seu nome e o nome dos integrantes. Tá? Como que eu fiz para colocar esse nome aqui? Então, eu vou mostrar para vocês como fazer. Tá? Então, estão vendo essa régua aqui? Em alguns Words, ele não aparece. Como que faz para botar essa régua? Ó, exibição. Aí você vem aqui em exibição, está aparecendo aqui, régua. Eu desmarco, ela some. Tá? Então, muitas vezes o Word está desmarcado. Você vai lá em exibição, marca a régua e a régua aparece.
Então, na régua, vocês podem ver, ó, que a margem que eu coloquei de 3 centímetros está sendo respeitada aqui, ó, na esquerda, e 2,5 na direita. Se você for ver, está 15,5 aqui até o 18. Tá? 2,5. E aí, qual é a regra aqui? Olha, gente. Quando eu coloco aqui, ó, seu nome, o normal ele estaria assim, ó. Vou jogar para cá de novo. Ó. O documento ele sempre vai estar assim, ó. Por exemplo, eu peguei aqui, ó. O documento ele está aqui, ó, porque eu botei centralizado, o cursor está aqui. Se eu botar alinhado à esquerda, ele vai ficar lá no canto. Só que eu preciso que esse nome ele comece com um recuo de 7 centímetros. Tá? Então, como fazer isso? Eu vou clicar aqui, tá? Vamos supor, vou botar o meu nome aqui como integrante. Fábio Fernandes. Tá? E eu vou jogar ele para baixo. Eu vou apagar esses demais aqui, tá? Para ficar na mesma estrutura. Então, quando eu chego aqui em Fábio Fernandes, ó, eu venho aqui na régua, tá? Note que ele tem um tracinho aqui, sozinho, em cima, um outro aqui, tá? Se eu fizer isso, ele não vai. Eu tenho que pegar exatamente aqui no quadradinho, tá? O último. Quando eu faço isso, vai tudo junto, tá vendo? Quando eu faço isso, eu vou e vou dar um recuo de 7 centímetros, ó. Então, vim aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? O nome entra aqui, tá? Então, quando eu faço isso, ó, Fábio Fernandes, dou Enter, ele já começa na outra linha, alinhado. Aí eu vou colocar. Importante, vocês vão botar os nomes dos integrantes sempre em ordem alfabética, tá? Então, se, por exemplo, eu fosse colocar aqui, ó, Gabriela Moura, João Antônio. Então, ele vai seguir essa ordem alfabética, tá? Aí, pessoal, feito isso, pôs os nomes dos integrantes, só falta local e data, como mostra aqui. Então, para poder sair dessa formatação, eu vou dar um Enter, ó, ele ficou mais um. Então, eu tenho que fazer o quê? Voltar lá o recuo que a gente fez para trás, tá? E aí eu vou dando Enter até chegar na última linha, tá? Então, na última linha, eu venho aqui, Duque de Caxias, RJ, 2020 o ano, tá? Então, esse daqui, ele estaria aqui, tá? Eu vou botar centralizado. E aí a sua capa está pronta. Essa é a capa, tá? Então, eu vou até dar um zoom menor aqui para vocês verem como ficaria a capa impressa, tá? Então, a capa impressa, ó, anotem ali, ó, como é que ficaria, ó, essa primeira página aqui. Após vem a folha de rosto, tá? Então, esses itens, tá? Se você for lá no teu manual da monografia, onde está regulamentando como fazer, ele começa a explicar lá na página 34 do manual que eu mandei para vocês. Página 34 vem o modelo de capa, depois vem o modelo de folha de rosto na 35 e na 36 o termo de aprovação, tá? Então, vou mostrar agora o próximo item. Vejam que a folha de rosto, ela segue o alinhamento do título, ó. Aqui, ó, está na mesma reta. Então, vou dar um zoom aqui para mais, para a gente continuar, tá? Então, eu pego aqui, ó, os mesmos integrantes que eu coloquei lá, eu vou colocar aqui no topo da folha de rosto. Fábio Fernandes, você vai botar o seu nome, ou do primeiro integrante da ordem alfabética. Gabriela, que eu coloquei lá, né? Enfim, não precisa estar exatamente igual, só estou fazendo um exemplo, né? E aí, Enter, eu repito o título que eu coloquei lá, tá? Então, que eu botei até um outro título aqui. E aí, aquela mesma técnica que nós utilizamos para dar o recuo, tá? Vou pegar aqui e vou voltar, tá? Ou seja, o texto ele estaria aqui. Você pode até digitar todo esse texto assim, dessa forma, tá? Você pega ele, tá? E faz ele justificado, tá? Porque, ó, se eu tirar justificado, ele não fica alinhado lá na direita. Você justifica ele, tá? Após escrever, dá um Enter e coloca orientador e o professor que vai ser o seu orientador, tá? Então, ó, trabalho apresentado à disciplina de texto padrão.
A disciplina de TCC, trabalho de conclusão de curso do curso técnico em administração da Escola Técnica Objetivo como requisito de aprovação da mesma. Orientador, professor Fábio Fernandes. Tá? E aí, o que eu faço? Eu seleciono e eu venho aqui e dou aquele recuo de 7 centímetros. Ok? E aí está feito. E eu repito local e data na folha de rosto. Agora vamos para o termo de aprovação. O termo de aprovação eu vou colocar em negrito maiúsculo no início, tá? Esse título eu vou dar uns 3 enter, ó. 1, 2, 3, enter. E aí vem o título que a gente já tinha colocado. 1, 2, 3, enter. Aí vem mais um texto padrão, tá? Então, vou voltar aqui também, mesma técnica, tá? Na régua, o texto está aqui, ok? Trabalho de conclusão de curso defendido por seu nome, aí seu nome, no caso, o primeiro integrante ou o seu, né? Fábio Fernandes. Aí você iria completar com os outros nomes do seu grupo, que está aqui em parênteses. Vírgula, apresentado ao curso técnico em administração da Escola Técnica Objetivo e aprovado em um local para data, tá? Pela banca examinadora. Como que eu faço esse local para data? É muito simples. Você vai segurar a tecla Shift e vai teclar underline. O underline ele faz essa linha para você deixar grafada. E aqui é aquela barrinha, tá? Underline, barrinha e fica aquele local para você colocar data, tá? Mesma coisa aqui, ó, professor orientador, botei aqui, coordenador, diretor pedagógico, tá? Então, fiz aqui um campo de assinatura, tá? Por seu professor orientador, botei o meu nome, mas você vai colocar o nome do professor de acordo com quem for o seu orientador lá no TCC. Lá, e aí, local e data. E está feita o nosso termo de aprovação, tá? Após o termo de aprovação, pode ter essa próxima folha aqui que ela fica em branco e apenas uma frase escrita, tá? Na direita, na última linha. O sucesso é uma perspectiva totalmente relativa, entre aspas, tá? É uma dedicatória. Então, pode haver essa página de dedicatória onde você pode destacar uma frase, tá? Após essa página, agradecimentos. Então, nessa parte de agradecimentos, tem 2 modos de ser feito, tá? Primeiro modo, você pode fazer de forma coletiva. Gostaríamos de agradecer reticência. Você vai fazer o agradecimento da forma que você quiser. A todos, nosso muito obrigado. Aí vem aqui, ó, entre aspas, os autores, e essa palavra entre aspas você vai clicar em itálico, tá? Ele fica em itálico. Ou, se cada integrante do grupo desejar, eu quero fazer o meu próprio agradecimento, então cada integrante faz o seu texto, após o texto, por exemplo, o nome, Gabriel Gomes, tá? Então, o agradecimento ele vai ser feito dessa forma. Se for num parágrafo só em nome de todo, os autores. Se for individualmente, cada um faz o seu agradecimento e põe o seu nome em itálico e em aspas, tá? Após isso, ó, lista de figuras, tá? Então, você vai ter uma espécie de sumário para colocar as páginas que vão estar as figuras, os gráficos e as tabelas do seu trabalho, tá? Então, ó, figura 1, localização da empresa. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, sempre nesse estilo, negrito, no figura 1, 2 pontos, localização da empresa, página 9, P.9, tá? E figura 2 seria, aí você continua, tá? Uma coisa importante, nós falamos sobre a formatação. Olha um exemplo aqui de formatação de figura, tá? Digamos que essa figura aqui fosse a localização da empresa no Trox, como eu coloquei lá na primeira figura, tá? Digamos que seja a sua empresa do TCC e essa seja a primeira imagem. Está mostrando a figura no mapa da localização da sua empresa, tá? Então, essa figura, quando eu insiro ela, eu vou em inserir imagem, né?
e aí vai abrir uma janela para você escolher uma imagem, tá? Que você colocaria aí. Vamos supor que você tira um print lá do Google Maps e põe uma imagem, tá? Então é só um exemplo, ok? Só que como que eu faço aqui, tá, gente? O padrão é esse aqui, ó, a figura 1 sempre em negrito, sempre o título em cima da figura e a fonte embaixo, tá? Eu vou botar aqui, ó, fonte Google Maps, tá? Só que aí, ó, tá vendo que isso aqui tá tudo coladinho um com o outro? Como que eu fiz isso, tá? Você quando insere a figura e você digita em cima e digita embaixo, ele não vai ficar assim. Você tem que vir aqui, lá onde a gente botou o espaçamento de 1,5, né? E você vai ter que vir aqui, ó. Vou botar como estava antes, tá? Adicionar espaço antes do parágrafo. Ele fica separado, tá? Você tem que selecionar o texto e as figuras e colocar remover espaço antes do parágrafo, tá? Então, esse é só um exemplo para vocês verem como que fica. Então, vamos supor que essa figura 1 ela estivesse na página 9 do seu trabalho. Então, você iria vir aqui e colocar a página 9, tá, na sua lista de figuras. Aí, ou seja, a mesma coisa, você vai ter uma outra folha separada para a lista de tabelas e vai ter uma outra folha separada para a lista de gráficos, tá? E aí, por fim, vem o nosso último elemento pré-textual, que é o sumário, tá? Então, algo muito importante sobre o sumário é, então vou botar aqui alinhado à esquerda. Primeiro, todo sumário ele vai ter o tópico de grupo. Então, o grupo ele sempre vai vir em negrito. Então, eu botei aqui, ó, traço, aí, ó, caps lock, introdução. Digamos que o 1, tá? Introdução. Ok? Vírgula, página, só que minúsculo, tá? P, ponto. Vamos supor que começa a introdução na página 10, tá? Então, esse é um grupo. O que seria um subgrupo agora? Tá? Subgrupo, eu vou tirar negrito e seria 1.1 traço legalização, caps lock, desculpem, legalização da empresa, vírgula, P.11. Então, essa é a estrutura do subgrupo. Então, eu vou botar aqui entre parênteses, tá, gente? Vou botar aqui, ó. Grupo. Subgrupo. Ponto. Aí, agora vem outra divisão, que é, por exemplo, vamos supor que legalização da empresa, eu boto 1.1.1, tá? Aí, para fazer o processo de legalização da empresa, por exemplo, eu coloco registro de CNPJ. Só que aí, gente, essa próxima divisão ela deve estar em negrito, tá? Então, 1.1.1, registro de CNPJ, tá? Negrito e minúsculo, vírgula, P.12, por exemplo. Tá? Registro de CNPJ. Aí eu poderia ter mais visões aqui. Por exemplo, 1.1.2. Laudo do Corpo de Bombeiros. Página 13. Tá? Então, isso aqui eu posso chamar isso aqui, tá, gente? Grupo, subgrupo, próximo é tópico. Tá? Então, vou colocar até do lado aqui, ó, grupo. Negrito e maiúsculo.
tá? Então, negrito E maiúsculo. Negrito E maiúsculo. Próximo aqui, ó, vou até pegar aqui o subgrupo. Mesma coisa, ó. Só maiúsculo. Aí vamos lá, o tópico. O tópico, a estrutura dele é apenas negrito. Minúsculo. Tá? Tópico, negrito E minúsculo. E pode existir, é raro, mas o subtópico. Tá? Então, vamos supor que aqui, laudo do Corpo de Bombeiros, tivesse aqui 1.1.2.1. Seria a divisão dentro do 1.1.2. Tá? Licença do... Não. Brigada de combate a incêndio. Vamos supor que a empresa é obrigatório ter a brigada de combate a incêndio. Seria uma divisão. Página 14. Só que aí, ó, eu tenho que tirar esse negrito, tá? Esse seria sem negrito, tá? Então, esse aqui eu chamo de subtópico, tá? Então, subtópico dentro do tópico, dentro do subgrupo, dentro do grupo, tá? Mais ou menos assim. Então, subtópico minúsculo, ok? Essa é a estrutura do sumário. Então, você tem que seguir sempre, tá? Essa estrutura aí, tá? Então, basicamente, o sumário você vai montar dessa forma, ok? Então, com isso, gente, basicamente a gente já falou um pouco sobre estrutura da norma BNT para que você possa montar, de acordo com as normas que o MEC exige, o seu trabalho acadêmico quando chegar o TCC, tá? Então, eu peço que você guarde com carinho esse manual que eu mandei. Inclusive, ele está orientando sobre como fazer citações, que é necessário ter citações de autores. A gente vai estar abordando isso mais à frente em um outro vídeo. Tá? Então, por hora, eu vou fazer apenas esse conteúdo. Eu vou pedir que você assista esse vídeo, tá? E, se possível, abra um Word e simule todo o processo que eu fiz até agora. Tá? Faça isso e mande para mim. Se tiver dúvida, fale comigo lá no portal. Tá? Comece a exercitar isso no Word, se você tiver acesso. Tá? Se você não tiver, tá? Tenta ver com algum colega do teu grupo aí que tem acesso, troca com ele, vai tentando fazer junto com ele à distância. Tá? Vocês vão trocando, vão tentando fazer isso aí da melhor forma e me avisem. Tá? Mas vamos tentar exercitar isso da melhor forma possível, tá? Mas é importante que até vocês façam esse rascunho e guardem, porque quando chegar o TCC, isso vai adiantar vocês pra caramba, ok? Então, com isso, gente, eu vou encerrar aqui essa videoaula, tá? Já está ficando meio escurecendo aqui e a qualidade do vídeo vai caindo devido à qualidade da webcam. Mas mesmo assim, eu agradeço a atenção de todos vocês, tá? Muito obrigado. Que vocês possam aderir aí a essas videoaulas. Estou fazendo com o máximo de dedicação e carinho para que vocês não fiquem sem nenhum tipo de apoio nesse período difícil. Desejo que vocês se cuidem, vocês fiquem bem, vocês e a família de vocês, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus, ok? Grande abraço.